Vamos para mais um vídeo da série Perfil Teológico. Essa série aqui do nosso canal, já consolidada, que já tem diversos perfis teológicos disponíveis aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, pode ver. Se você já viu, pode ver de novo. E, aliás, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo a palavra perfil teológico e também comentar qual foi o perfil teológico que você mais gostou de todos que a gente já fez até hoje. Qual aquele que mais chamou a sua atenção? Qual aquele que mais acrescentou conhecimento para a sua caminhada? Escreva aqui qual foi o perfil teológico que você mais gostou. E outra coisa, se tiver alguém que está faltando nessa lista e você queira sugerir, pode também escrever aqui nos comentários desse nosso vídeo, porque o seu comentário é muito bem-vindo. Inclusive, o perfil teológico de hoje foi uma sugestão de um dos inscritos que comentou num vídeo que nós produzimos há um tempo atrás. E hoje nós vamos apresentar para você o breve perfil teológico de Rubem Alves, esse grande brasileiro, esse grande teólogo, educador, pensador brasileiro, que nos deixou no ano de 2014, mas que deixou um legado tão rico, tão imenso, tão produtivo, que certamente deve ser homenageado e reverenciado por todos e todas, com toda certeza. E antes de poder falar um pouco mais sobre o Rubem Alves, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, se ainda não fez isso, compartilhar esse conteúdo com os seus contatos, nas suas redes sociais, e também o convite para que você se torne membro do canal. Pagando apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a uma série de benefícios que com certeza vão valer a pena. Cursos exclusivos, descontos nos cursos online que fazemos, conteúdos que só ficam disponíveis para os membros, além de sorteios periódicos de livros das editoras parceiras. Vale muito a pena e você ajudará em muito o trabalho do nosso canal. Bom, o Rubem Alves nasceu no ano de 1933 na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Rubem Alves era um mineiro, né, como esse povo tão querido de Minas Gerais. Em 1945, ele e a sua família se mudaram para o Rio de Janeiro, e o contato do Rubem Alves com o Rio de Janeiro, que na época ainda era a cidade do Rio, ainda era a capital federal, foi muito importante para o desenvolvimento da sua formação acadêmica, da sua formação intelectual e da sua formação também espiritual. Ele foi criado como um presbiteriano, o seu pai era presbiteriano, a sua família era presbiteriana, e o Rubem Alves também, ele participou da Igreja Presbiteriana durante muitos anos da sua vida. Entre 1953 e 1957, o Rubem Alves estudou teologia no Seminário Presbiteriano com o objetivo de se preparar para o ministério pastoral na Igreja Presbiteriana. Em 1958, ele se mudou para a cidade de Lavras, também em Minas Gerais, para assumir a sua primeira igreja e começar o exercício do seu ministério pastoral em Lavras, Minas Gerais, onde ele exerceu o ministério pastoral de 1958 até 1953 naquela cidade. Em 63 e 64, o Rubem Alves foi para os Estados Unidos, no Union Theological Seminary de Nova York, onde ele fez um mestrado em teologia. Na década de 60, um acontecimento terrível mudou os rumos do Brasil e afetou a muitos pensadores, intelectuais e artistas importantes do nosso Brasil, que foi o golpe civil-militar que instaurou uma ditadura militar a partir de 1964 no Brasil e que durou até meados da década de 80. Naquele cenário, muitas igrejas, muitas denominações, muitos bispos, pastores, líderes religiosos apoiaram o movimento
da ditadura militar no Brasil. Inclusive, muitos líderes religiosos delatavam companheiros de ministérios, membros das suas próprias igrejas, para o regime militar. E, lamentavelmente, a igreja no Brasil fez como a igreja em outros lugares do mundo, que se uniu às ditaduras, aos regimes totalitários e que esteve do lado do opressor e que muitas vezes denunciava e entregava pessoas para serem oprimidas pelo opressor, que é exatamente o contrário do que Jesus nos ensinou e nos propôs. O Rubem Alves teve problemas durante a ditadura militar. Ele era um pensador autêntico, ele era um pensador aprofundado, ele era um pastor envolvido com as questões mais essenciais. E o Rubem Alves também se decepcionou ao ver lideranças da sua denominação ligadas à ditadura militar. Em 1968, ele deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos, por conta das perseguições que vinha sofrendo do regime militar. E em 1968, ao sair do Brasil, ele fez um doutorado em teologia e a sua tese falava sobre a teologia da libertação. Aliás, esse termo, teologia da libertação, foi um termo que ele ajudou a cunhar, que ele foi uma das primeiras personalidades a usar o termo teologia da libertação. Vale a pena a gente lembrar que a teologia da libertação foi altamente relevante, principalmente no período mais terrível da ditadura militar no Brasil, nas décadas de 60 e 70. Que a teologia da libertação continua sendo muito relevante na América Latina de um modo em geral, e que a teologia da libertação não tem nos seus quadros apenas católicos, mas também protestantes, luteranos, presbiterianos e pessoas de outras tradições religiosas, como Rubem Alves era, e ele acaba se desligando da Igreja Presbiteriana, do ministério da Igreja Presbiteriana, por esses motivos que eu já falei, e ele é um dos pioneiros da chamada teologia da libertação. Até porque esse movimento ele praticamente surge em 1968, o ano em que o Rubem Alves saiu do Brasil. Nesse ano aconteceu em Medellín, na Colômbia, mais um encontro do CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana. E é a primeira vez que o CELAM se reúne depois do Concílio Vaticano II, que durou entre 62 e 65. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Concílio Vaticano II, escreva também nos comentários Concílio Vaticano II, que em breve, dependendo da quantidade de comentários, a gente faz um conteúdo sobre esse importantíssimo evento da década de 60. O Vaticano II deu abertura às igrejas locais, às igrejas continentais, como no caso da América Latina, porque antes dele a situação da Igreja Católica era muito centrada na Europa, principalmente na Itália. E o Vaticano II deu abertura e maior voz para a Igreja latino-americana, asiática, africana, e com isso aconteceu a reunião do CELAM em 1968, em Medellín, na Colômbia, onde a Igreja faz a opção preferencial pelos pobres, e ali é considerado o início histórico da teologia da libertação latino-americana, da qual o Rubem Alves participou durante toda a sua vida. Ele foi, como eu disse, um dos primeiros a usar esse termo. Em 1970, ele rompe oficialmente com o presbiterianismo, deixou o pastorado, mas continuou a sua trajetória como intelectual, como pensador, como teólogo, como educador. Rubem Alves era muito conhecedor da proposta educacional libertadora de Paulo Freire, E o próprio Rubem Alves deu grandes contribuições para o processo educacional no Brasil. E se você, além de teólogo, além de teóloga, se você ou não é teólogo, mas é da área de pedagogia, de educação, com certeza conhecer Rubem Alves é muito importante.
Assim como é muito importante, se você gosta de poesia, de literatura, o Rubem Alves é uma dica importantíssima para diversas áreas do saber. Para se ter uma noção, o Rubem Alves deixou 120 obras de temas variados, dentre educação, poesia, ciência da religião, teologia, e vale muito a pena toda a obra do Rubem Alves. Logo em 2014, o Rubem Alves veio a falecer no dia 19 de julho de 2014, em decorrência de um câncer que ele teve, que infelizmente abreviou a vida, a trajetória deste importantíssimo cristão, importantíssimo teólogo, importantíssimo pensador brasileiro, que deve ser homenageado por todos nós e que deve ser lido e conhecido por todos nós, que foi o grande pensador Rubem Alves, que viveu entre 1933 e 2014. E nós vamos chegando ao final de mais um Perfil Teológico. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo e se você não é inscrito ou inscrita no canal, não perca tempo e faça isso agora mesmo. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima.